O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento de causas genéticas e, portanto, a pessoa nasce com o transtorno do espectro autista. E que com isso, então, é possível que a gente identifique sinais de transtorno do espectro autista em bebês. Sim, em bebês. Te interessa? Quer saber um pouco mais sobre isso? Quais são os principais sinais que a gente pode identificar em bebês de transtorno do espectro autista? Fica aqui no vídeo aqui comigo. Primeiro, dificuldade ou ausência de estabelecer contato visual. Os bebês, eles procuram a gente. Eles fazem, o que é chamado de atenção compartilhada a partir de alguns meses. E eles buscam o contato conosco, com o pai, com a mãe principalmente. A mãe coloca ele no colo, o bebê olha para a mãe. E essa ausência de olhar, ficar olhando para outros lugares, ou mesmo um olhar que atravessa a pessoa, é um sinal de alerta. A gente precisa ficar atento a isso. Não tá olhando, gente, não quer dizer que é autista, mas quer dizer que a gente precisa buscar o pediatra, buscar alguém que olhe e fale, olha, vamos investigar? O quão mais cedo for identificado sinais de alerta para transtorno do espectro autista, mais cedo a gente consegue iniciar uma intervenção. 2. Ausência ou dificuldade de responder ao próprio nome ou de identificar vozes familiares, ou seja, seguir as vozes, principalmente do papai e da mamãe. Não responder ao próprio nome é um sinal de alerta bem importante para a gente. E mais do que isso, o pai falou, a criança não buscou o pai, a mãe falou e não buscou a mãe, é um sinal de alerta fortíssimo para transtorno do espectro autista. E que, neste caso, somando-se às outras coisas que a gente está discutindo aqui, vale a pena você buscar por uma avaliação. E, novamente, eu vou repetir isso exaustivamente. Não quer dizer que é autista porque não faz essa resposta ao chamado. Quer dizer que tem alguma coisa acontecendo. Pode ser um problema de audição, pode ser outra coisa, mas tem que investigar. 3. Dificuldade em seguir objetos que estão em movimento ou interesse muito intenso e muito restrito a alguns objetos. É muito comum alguns bebês terem essa dificuldade de passar um objeto e ele não acompanhar. É para acompanhar, gente. É para que ele olhe e veja o objeto passando na frente dele. Você solta um objeto na frente da criança, ele olha para o objeto aonde ele caiu. Você tem um objeto na mão e você passou com esse objeto, ele vai olhar para o objeto. Assim como, a partir de 9 meses, 10 meses, a gente já consegue ver muito claramente quando a mãe está interessada em um objeto, a criança olha para esse objeto e olha para a mãe. Então vamos prestar atenção nisso. Assim como aquela criança que não pega nenhum outro objeto, só pega aquele específico. Pega um tipo de objeto e utiliza aquele objeto de um modo muito intenso. Gente, não estou falando de chupeta não, tá? Estou falando de outros objetos que ela fica ali detida naquele item. Você tenta substituir, ela até segura às vezes, mas ela solta e volta para o outro. Volta para o chocalho que produz sensações para ela. Então vamos ficar atento, porque isso também é um sinal de alerta para transtorno do espectro autista. 4. Ausência de sorriso social ou de expressão facial. O sorriso social é aquele que não é aprendido, é aquele que a criança faz como em resposta à presença de uma pessoa ou em resposta a um sorriso social, como se fosse uma forma de imitação, sabe? Uma coisa espontânea, um espelhamento. Eu costumo dizer com os mais velhos, para esclarecer para os pais, que o sorriso social é aquele que é farseta. Em que sentido que é farseta? No sentido do interior aqui de São Paulo. Quer dizer que não representa, de fato, um estado de felicidade, ou seja, ele é apenas uma dinâmica social. E a criança pode estar feliz e sorrindo. O bebê, no caso, pode estar sentindo emoções vinculadas ao sentimento que ela vai aprender de felicidade. Mas, normalmente, o sorriso social é aquele que eu uso como um protocolo social. E as expressões faciais. Uma criança que não tem expressão facial, que quando está numa situação em que normalmente geraria uma tristeza, ou numa situação que normalmente geraria alguma emoção vinculada à alegria, e ela continua com a carinha do mesmo jeito, paradinha, precisa ser olhada. Gente, sempre pequem pelo excesso. Não deixa seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu aluno, só a criança na creche ao acaso.
tem alguma coisa acontecendo, vamos investigar. Novamente, quanto antes identificados sinais de alertas para transtorno do espectro autista, não estou nem falando de diagnóstico, mas antes a gente consegue, o mais precocemente, iniciar um tratamento, iniciar uma intervenção. 5. Atraso no desenvolvimento de linguagem, ausência de balbucios ou ausência de fala. Os bebês, eles iniciam a linguagem muito precocemente, com balbucios, com falas do tipo mamá, papá, para mamãe e papai, com mamãe e papai específico, no sentido de falar para a mamãe, mamãe, de falar para o papai, papai. Comumente, essas são as primeiras palavras aprendidas, né? Então, assim, a gente tem que entender a ausência de vocalizações, vamos deixar a coisa um pouco mais geral, a ausência de vocalização no bebê na presença de alguém, ou quando você sabe que ele está com fome, quando ele está sujo, quando ele está incomodado, é um sinal de alerta para transtorno de espectro autista. Ah, eu vou esperar que ele vai falar. Gente, para com esse negócio de esperar. Vai e investiga. O que é que está acontecendo que o meu filho não está vocalizando? Vai atrás. 6. Preferência por brincar de modo repetitivo, ou seja, a brincadeira ela é presente desde sempre. Lógico que a gente vai ensinando a criança que a brincadeira ela é um jogo de regras ou é um jogo simbólico. Mas desde pequenininho há uma manipulação dos objetos. E essa manipulação a gente pode nomear como brincadeira em algumas circunstâncias. Quando ela está usando aquele objeto para criar uma situação ou para simular uma situação que ela já vivenciou. Mas quando a gente está falando de bebezinho, a gente está falando de uma exploração de objetos. Preste muita atenção se o modo como este bebê está manipulando objetos é repetitivo. Se ele sempre utiliza o objeto, não necessariamente o mesmo objeto, mas que ele utilize os objetos de um modo repetitivo. Clássico virar rodinha, sabe? Aí nos um pouquinho maiores do que os bebezinhos. Mas veja se é sempre de um modo repetitivo. Tá manipulando objetos de um modo repetitivo ou quase estereotipado, vai buscar ajuda. Não fique parado, não fique esperando isso passar. 7. Sensibilidade a estímulos sensoriais. Com 6 meses há uma introdução alimentar. Começa-se, né, a ter quando a criança amamenta ou mesmo quando está em suplementação alimentar, há uma entrada de alimentos. Preste bastante atenção como essa entrada de alimentos acontece. A criança ela pode não gostar de algumas texturas, de alguns cheiros, ela pode, não tem problema nenhum, né? As pessoas não são obrigadas a gostar de tudo. Mas preste atenção na reação que ela tem nas apresentações. Apresentou uma vez, ela fez aquela careta quando se deu a banana para ela, tudo bem, não tem problema. Apresentou a segunda e ela começou a fazer movimento de ânsia, conversa com o seu pediatra. Veja, vai numa nutricionista, vai no pediatra, e conversa com eles, veja, é assim mesmo que tem que ser? É assim que funciona? Existe uma necessidade da gente reapresentar os estímulos para as crianças. Até mesmo estou falando de luzes, de cores, de sons, texturas, estímulos táteis, vestibulares, proprioceptivos. A gente precisa repetir porque eles estão experimentando o mundo. E a gente vai descobrir o que é mais gostoso ou menos gostoso para eles. Mas perceba se há uma reação exagerada ou uma reação de busca intensa por um determinado estímulo sensorial ou ainda um comportamento de evitação de um estímulo sensorial ou mais que isso, que o corpo está rejeitando aquilo, como no exemplo da comida, ele começa a fazer movimento de vômito, presta atenção. Tem alguma coisa acontecendo no funcionamento do processamento sensorial desse bebê e vai buscar ajuda. Gente, obviamente que esses 7 sinais são apenas sinais, mas uma vez identificado, vai procurar por ajuda para que essa criança possa, esse bebê possa iniciar precocemente uma organização desses fatores que levaram à busca desses sinais. É melhor eu pecar pelo excesso e trabalhar esses sinais e ver que não era nada, do que eu ficar esperando, achando que ele vai evoluir, de que ele vai melhorar, e ele não melhorar e o tempo passar.
Não deixe seu filho refém do acaso. Vá atrás.